Relato 1. Contato com o sobrenatural no cemitério. Galera, vou relatar algo que aconteceu comigo na semana passada. Trabalho como coveiro em um cemitério pequeno do interior. Já vi de tudo. Enterros silenciosos, famílias em desespero e até velórios estranhos com rituais. Mas o que vou contar me deixou sem sono até hoje. Era fim de tarde e eu estava fechando o portão lateral. O cemitério fica vazio rápido depois das 18 horas. O vento batia forte entre os túmulos, levantando folhas secas. Eu ia embora quando percebi um senhor de idade parado próximo a um jazigo antigo. Ele vestia um paletó escuro, muito alinhado, e segurava um chapéu na mão. Parecia saído de outra época, algo dos anos 50, talvez. O olhar dele era firme, mas ao mesmo tempo cansado. Me chamou com a voz baixa, mas clara. Moço, pode me informar onde fica o túmulo da família Ramos? Fiquei um pouco confuso, porque aquele sobrenome não me era estranho. Pensei rápido, lembrei de um enterro de alguns meses antes. Respondi que sim, que conhecia a localização. Ele sorriu educadamente e pediu para que eu o acompanhasse. Enquanto andávamos, ele falava de forma tranquila, quase nostálgica. Comentava como era difícil aceitar o tempo, como as lembranças insistiam em voltar. Perguntou se eu acreditava em vida após a morte. Respondi meio sem jeito que, trabalhando ali, já não duvidava de nada. Chegamos ao túmulo indicado. Era um jazigo de mármore branco, com flores secas em volta. A placa de bronze mostrava claramente: Família Ramos. Ele se aproximou, passou a mão na superfície fria da lápide e suspirou fundo. Foi quando ele me agradeceu. Olhou bem nos meus olhos e disse: Você foi muito gentil em me ajudar. Agora posso descansar tranquilo. Aquilo me deu um arrepio estranho, mas não questionei. Apenas assenti. Ele ajeitou o chapéu na cabeça, se virou e começou a se afastar. Caminhava devagar, com passos firmes, na direção do portão principal. O sol já tinha sumido, restava apenas um tom alaranjado no céu. E então, em questão de segundos, ele simplesmente não estava mais lá. Corri alguns passos, achando que tinha perdido ele de vista atrás de algum túmulo, mas não havia ninguém. O portão estava trancado, impossível que tivesse saído. Meu coração disparou e um frio tomou conta de mim. Foi nesse momento que resolvi olhar novamente para a lápide. A foto emoldurada no centro da pedra gelou meu sangue. Era o mesmo senhor que havia acabado de me pedir informações. O mesmo paletó escuro, o mesmo chapéu, o mesmo olhar cansado. A data de falecimento mostrava que ele havia morrido há mais de 40 anos. Fiquei paralisado por alguns instantes. Não conseguia acreditar no que via, mas era impossível negar. O homem que conversou comigo estava sepultado ali. O silêncio do cemitério parecia pesar sobre meus ombros. Tentei racionalizar. Poderia ser um parente muito parecido, mas a semelhança era perfeita, impossível de ser coincidência. Além disso, o jeito antigo de falar e de se vestir, nada fazia sentido. Eu estava diante de algo que não era deste mundo. Voltei correndo para a pequena guarita. Fechei as portas e janelas, respirei fundo e tentei me acalmar. Aos poucos, percebi que minhas mãos tremiam sem parar. Nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida. Naquela noite, mal consegui dormir. A imagem do Senhor me acompanhava cada vez que fechava os olhos. Parecia que sua voz ainda ecoava em meus ouvidos. Agora posso descansar tranquilo. Essa frase não me deixa em paz. Contei o ocorrido a um colega de trabalho no dia seguinte. Ele arregalou os olhos e disse que também já ouvira histórias sobre o túmulo da família Ramos. Muitos diziam que um espírito vagava pelo cemitério, buscando algo. Eu apenas confirmei com a cabeça, em silêncio. Desde então, cada vez que passo por aquele jazigo, sinto um arrepio na espinha. É como se alguém me observasse de dentro da terra fria. Não sei se ajudei aquele espírito a encontrar paz ou se despertei algo pior.
Só sei que nunca mais serei o mesmo coveiro de antes. Sei que muitos vão duvidar, vão dizer que imaginei ou inventei tudo. Mas eu estava lá, vi com meus próprios olhos. O Senhor estava vivo diante de mim, e segundos depois era apenas uma foto em uma lápide. Alguém consegue me explicar isso? Comentário: sombra noturna. Cara, arrepiei aqui lendo. Trabalho em velórios e já vi coisas parecidas. Tem espíritos que parecem não aceitar a morte, vagam entre os vivos. Talvez ele só precisasse de alguém para guiá-lo até seu descanso. Comentário: voz do além. Não duvide do que viveu. Se você viu a foto e era a mesma pessoa, não foi ilusão. Já ouvi relatos assim em cemitérios antigos, principalmente no interior. Cuidado ao passar sozinho por ali à noite. Comentário: terra sombria. Já pensei em trabalhar como coveiro, mas lendo isso desisti na hora. Imagino o pavor de estar sozinho naquele lugar e presenciar algo assim. Força aí, amigo. Se puder, faça uma oração toda vez que passar pelo túmulo. Talvez ajude. Relato 2. Algo me machucou no cemitério. Vou compartilhar aqui um relato que nunca tive coragem de contar em voz alta. Sou coveiro há muitos anos e já me acostumei com a solidão do cemitério. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu certa noite. Era fim de expediente e eu terminava de organizar as ferramentas. Foi quando percebi movimento entre as lápides, no setor mais antigo. 2 vultos, discretos, agachados diante de um túmulo. Me aproximei em silêncio para observar melhor. Eram 2 mulheres, ambas vestidas de preto. Uma delas segurava uma vela acesa, a outra murmurava palavras que eu não entendia. Pareciam estar realizando algum tipo de ritual. A chama da vela tremeluzia, mesmo sem vento algum. Na hora, minha primeira reação deveria ter sido chamar o segurança. Mas o nervosismo falou mais alto. Acabei gritando de forma agressiva, mandando que parassem com aquilo. Minha voz ecoou alto entre as lápides. As 2 se entreolharam. Uma delas apenas abaixou a cabeça e apagou a vela, mas a outra ergueu os olhos fixos em mim, com um olhar frio e intenso, e disse em voz firme: "Você sofrerá as consequências de se meter no que não lhe pertence." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu, irritado e com medo, apenas mandei que saíssem dali. Elas recolheram os objetos e foram embora calmamente. Mas a frase dela continuava martelando na minha mente. Tentei esquecer. Fui terminar uma cova que estava em andamento no setor mais isolado. O trabalho era cansativo, mas o silêncio do lugar até me ajudava a focar. Quando finalizei, já passava das 10 da noite. Enquanto guardava as pás e fechava a caixa de ferramentas, ouvi um som estranho, um assovio suave, vindo de algum ponto entre as árvores próximas. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Pensei ser apenas o vento passando. Continuei organizando minhas coisas, tentando ignorar. Mas o assovio veio de novo, mais próximo. Era como se alguém tentasse me chamar. Meu coração disparou e o suor frio escorreu pela nuca. De repente, uma ventania forte surgiu do nada. As folhas secas giravam ao meu redor como em um pequeno redemoinho. E então, ouvi passos pesados, correndo em minha direção. Não eram passos humanos. Havia algo animal naquela cadência. O som vinha acompanhado de arranhões profundos no chão, como se garras enormes cravassem na terra a cada movimento. Apavorado, larguei as ferramentas e comecei a correr. Minha respiração se misturava com o barulho da coisa atrás de mim. Senti uma dor lancinante na perna esquerda, como se algo tivesse me atingido. Tropecei, mas continuei correndo com toda a força que tinha. Não ousei olhar para trás. A sensação era de que, se virasse, não sairia vivo dali. Cheguei perto da portaria, quase sem fôlego. As luzes externas do cemitério pareciam meu único refúgio. Quando finalmente me senti em segurança, olhei para minha perna.
Levantei a barra da calça, esperando ver um rasgo. Para minha surpresa, a calça estava intacta. Mas minha pele não. Havia 3 cortes profundos, paralelos. Marcas que lembravam presas ou garras de um animal selvagem. O sangue escorria, quente e real, impossível de negar. Até hoje não consigo explicar como aquilo aconteceu. Não havia nenhum cachorro, nenhum bicho por perto. E o corte era fundo demais para ser acidente. Só consigo pensar nas palavras daquela mulher. Você sofrerá as consequências. Relato 3. Nunca deboche de um túmulo. Sou coveiro há pouco tempo. Ainda me considero novato. Achei que já tinha visto de tudo. Enterros tristes, velas apagando sozinhas e até pessoas que aparecem de madrugada para rezar escondidas. Mas nada me preparou para o que vou relatar aqui. Naquela tarde, estava passando pelos túmulos antigos, onde quase nunca aparecem familiares. A maioria das lápides estava quebrada, desgastada pelo tempo. Foi quando vi um túmulo isolado, com a foto de um homem de olhar duro. Não havia flores, nem velas, nem sinal de cuidado. A lápide estava coberta por folhas secas e sujeira acumulada. Pensei comigo mesmo. Vou limpar este túmulo, mas esse sujeito deve ter sido uma pessoa muito ruim em vida. A frase me escapou como um pensamento tolo, mas foi o suficiente para me arrepender profundamente depois. Peguei uma escova e comecei a retirar as crostas de sujeira. Cada movimento parecia mais pesado do que o normal. Assim que terminei, o ar ao meu redor ficou denso. De repente, senti como se algo pressionasse meu peito. O ar parecia sumir, como se mãos invisíveis me sufocassem. Ofeguei, tentando puxar ar, mas nada entrava. Tentei me afastar do túmulo, mas minhas pernas falharam, fraquejando de repente. Caí de joelhos na terra fria, sem forças para me levantar. Era como se algo me puxasse em direção à lápide recém-limpa. Me arrastei alguns centímetros, mas a pressão só aumentava. A sensação era de cordas invisíveis enrolando em meu pescoço. O desespero tomou conta de mim, a visão começou a escurecer. O túmulo parecia respirar, como se me chamasse para dentro. Num último momento de desespero, juntei o pouco de força que restava. Abri a boca e soltei um grito que ecoou pelo cemitério silencioso. Depois disso, tudo ficou preto. Senti o chão gelado e nada mais. Quando recobrei a consciência, já era noite fechada. A primeira coisa que vi foi a lanterna do segurança iluminando meu rosto. Ele me chamava pelo nome, preocupado. Disse que minha hora de saída havia passado fazia horas. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras não saíam. Meu corpo ainda tremia, como se algo me observasse. Olhei para o túmulo, esperando ver algum sinal do que ocorreu, mas estava ali, limpo e silencioso, como se nada tivesse acontecido. O segurança me ajudou a levantar. Ele riu, dizendo que provavelmente eu tinha desmaiado de calor e cansaço. Mas eu sabia que não era isso. Aquelas marcas de sufocamento na minha garganta ainda ardiam. Passei os dias seguintes tentando esquecer, mas todas as noites, quando fecho os olhos, sinto novamente aquela pressão no peito. É como se o ar sumisse de repente, e o rosto daquele homem na foto me encara sem piscar. Fico imaginando se ele realmente foi uma pessoa ruim em vida, e se minhas palavras apenas despertaram algo que estava adormecido, como se ele tivesse esperado anos para alguém tocar em seu túmulo, e eu tivesse dado a deixa. Já pensei em pedir transferência para outro cemitério, mas algo dentro de mim diz que não adianta. O que me atacou naquela noite não está preso ao túmulo, está preso a mim. O silêncio do lugar nunca mais foi o mesmo. Qualquer sopro de vento me faz lembrar da falta de ar. Qualquer sombra me faz reviver o momento em que fui puxado. Não consigo mais trabalhar como antes. Hoje evito aquele setor a todo custo, mas sei que em breve terei que voltar lá. Não consigo tirar da cabeça a ideia de que ele ainda me espera.
Relato 4. Encontrei o homem que eu mesmo enterrei. Sou coveiro há alguns anos e já vi de tudo neste trabalho. Mas o que vou relatar aqui aconteceu numa tarde comum e até hoje não consigo esquecer. Foi um dia fraco no cemitério, apenas um enterro. Na parte da manhã, fiz o sepultamento de um senhor. A família era pequena, poucas pessoas acompanharam o cortejo. Depois que tudo terminou, voltei para o refeitório. Peguei meu café e fiquei sentado em silêncio. Passei o dia quase sem tarefas. Limpei algumas ferramentas, organizei os registros. Quando a tarde começou a cair, já estava ansioso para ir embora. A calmaria me deixava inquieto. Foi então que, ao olhar pela janela, percebi algo estranho. No setor onde havia feito o enterro pela manhã, havia alguém de pé parado diante do túmulo recém-fechado. Fiquei surpreso. Os familiares já tinham ido embora há muito tempo. Naquele momento, pensei que talvez fosse alguém atrasado, um amigo que não conseguiu chegar ao enterro. Decidi ir até lá para conversar, talvez até oferecer ajuda. Não imaginava o que estava prestes a ver. Peguei o caminho entre as fileiras de túmulos. O vento batia suave, levantando folhas secas. A cada passo, aquela figura parecia se destacar mais. Mas havia algo estranho. Ela parecia translúcida. Meu coração disparou. Parei por alguns segundos. Esfreguei os olhos achando que era ilusão. Mas não era. A figura tinha contornos borrados, quase como fumaça. Mesmo com o medo crescendo, continuei andando. A curiosidade era mais forte que o instinto. Foi quando a figura começou a se virar lentamente em minha direção. E eu percebi o impossível. Era o homem que havia enterrado naquela manhã. A mesma roupa, o mesmo rosto, o mesmo senhor. Só que agora ele estava diante de mim, olhando através do tempo. Meu corpo congelou, como se tivesse sido cravado no chão. O silêncio do cemitério virou um grito interno. O espírito fixou os olhos nos meus. Olhos sem brilho, mas cheios de desespero. E então, em voz baixa, quase um sussurro, disse: "Não acredito que isto aconteceu comigo." As palavras entraram fundo em mim. Era como se ele tivesse consciência plena da própria morte. O tom de revolta e negação me deixou em pânico. Quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ele permaneceu me encarando por alguns segundos que pareceram eternos. Então seu corpo começou a desaparecer lentamente. Primeiro, os contornos se desfizeram em uma névoa. Depois os olhos sumiram e, por fim, não restou nada. Eu estava sozinho diante de um túmulo recém-fechado. O mesmo túmulo que eu havia preparado com minhas próprias mãos. As marcas da pá ainda estavam frescas na terra, e o ar ao meu redor parecia gelar a cada segundo. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, imóvel. Minha mente não conseguia processar o que tinha acabado de presenciar. Só voltei a mim quando ouvi meu celular tocar. Era o segurança, me lembrando da hora de fechar os portões. Corri de volta, sem olhar para trás. Mas a voz daquele homem ainda ecoava na minha cabeça. Não acredito que isto aconteceu comigo. Como se ele tivesse descoberto a morte só naquele momento. Desde aquele dia, o setor do enterro nunca mais foi o mesmo para mim. Evito passar por lá, mas às vezes sinto olhares invisíveis. Um frio percorre minha espinha sempre que lembro do rosto dele. E sei que nunca vou esquecer aquelas palavras. Relato 5. Um espírito queria se comunicar comigo. Quero compartilhar algo que me aconteceu no meu trabalho como coveiro. Nunca acreditei nessas histórias, mas depois do que vivi, não consigo parar de pensar. Era uma tarde comum. O cemitério estava silencioso, quase vazio. Eu já tinha terminado o único enterro do dia e me sentia relaxado. O céu cinzento deixava o ambiente mais pesado, mas para mim era rotina. Estava apenas esperando a hora de ir embora. Enquanto caminhava pelo corredor central, avistei um rapaz parado ao lado de uma fileira de túmulos. Ele parecia deslocado ali, usando roupas formais, terno escuro
sapatos engraxados, camisa clara bem passada. No começo pensei que fosse algum visitante perdido. Não é incomum pessoas procurarem túmulos e pedirem ajuda. Então, me aproximei. Perguntei se precisava de alguma informação e ele me olhou de forma melancólica. A voz dele era baixa, carregada de tristeza. Disse: "Na verdade, eu não sei o que estou fazendo aqui. Me sinto sozinho. Não consigo encontrar ninguém para conversar." Suas palavras me deixaram sem jeito. Achei estranho, mas como o dia estava calmo, decidi conversar. Perguntei se estava passando por algum problema. Ele respirou fundo e respondeu: "É como se eu não tivesse mais lugar no mundo, como se todos tivessem seguido em frente e eu tivesse ficado." Aquele desabafo mexeu comigo. Eu não conhecia sua história, mas o sentimento de abandono era real. Tentei animá-lo dizendo que ninguém está totalmente sozinho, que sempre existe um caminho, uma saída. Ele ouviu atento, quase como se cada palavra fosse importante. Vi que um pequeno sorriso surgia em seu rosto. Disse: "Você fala como se realmente acreditasse nisso. É bom ouvir isso." Parecia confortado. Contei sobre como a vida é frágil e que cada momento deve ser vivido com intensidade. Ele assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo tudo. Parecia mais leve. De repente ficou em silêncio. Depois murmurou: "Obrigado, mas já é tarde demais para mim. Eu nem deveria estar aqui." Quando disse isso, senti um arrepio percorrer minha espinha. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele sorriu de forma serena e se despediu. "Foi bom conversar com você. Faz tempo que não sinto algo assim." Então, virou-se em direção aos túmulos. Eu o segui com os olhos. O rapaz caminhava devagar, os passos quase sem som. No instante em que passou pela sombra de uma árvore, seu corpo simplesmente desapareceu diante de mim. Fiquei paralisado, sem entender o que tinha acabado de presenciar. Era impossível. Corri até o corredor onde ele havia entrado, com o coração disparado, tentando encontrar alguma explicação. Procurei por entre os túmulos, olhando de um lado a outro, chamando. O silêncio era absoluto, apenas o farfalhar do vento. Mas no fim do corredor, algo chamou minha atenção. Havia um túmulo simples, recente, com flores ainda frescas. O nome gravado na lápide fez meu sangue gelar. Era o mesmo rapaz com quem eu tinha acabado de conversar. Mesma idade, mesmo semblante. Olhei fixamente para a foto na lápide. Não havia dúvida, era ele. O mesmo terno, o mesmo sorriso discreto. Eu não podia acreditar. Senti minhas pernas tremerem, quase sem forças para me sustentar. Naquele instante, a realidade caiu sobre mim como um peso insuportável. Eu tinha conversado com um morto, um espírito solitário que buscava apenas um momento de companhia. Sentei-me em frente ao túmulo tentando entender. Minha mente dizia que era impossível, mas meu coração sabia o que tinha acontecido. Aquele rapaz precisava desabafar, e eu fui quem ele encontrou. O silêncio do cemitério nunca pareceu tão opressor. As sombras se alongavam, a noite se aproximava, e eu ainda estava lá, encarando a lápide, repetindo para mim mesmo: "Ele esteve aqui." Eu falei com ele. Quando finalmente consegui me levantar, percebi que jamais seria o mesmo. Agora sei que os mortos escutam, que sentem, que procuram consolo. E às vezes, eles nos encontram para se despedir. Fechei o portão do cemitério naquela noite com o coração pesado. Nunca mais esqueci aquele rosto, aquele sorriso triste. Talvez, em algum lugar, o rapaz tenha encontrado a paz que procurava. Usuário, resposta: sombras na noite. Cara, arrepiei lendo seu relato. Já ouvi histórias parecidas de espíritos que só querem ser ouvidos. Você teve coragem de escutar e talvez tenha ajudado ele a seguir em frente. Usuário, resposta: vozes do vento. Isso é pesado demais. Trabalho em um cemitério também, mas nunca vivi algo tão direto assim. Talvez você tenha um dom para perceber o que outros não percebem.
Usuário, resposta, luar nublado. A parte dele desaparecer me pegou. O detalhe da roupa formal e depois encontrar a mesma imagem na lápide, impossível não acreditar depois de um relato desses. Usuário, resposta, noite fria. Ainda penso naquele dia como se fosse ontem. Se algum de vocês sentir algo estranho no silêncio do cemitério, não ignore. Pode ser apenas alguém tentando ser ouvido uma última vez. E aí, amantes do sobrenatural, o que acharam destes relatos de hoje envolvendo coveiros? E você, já teve alguma experiência sobrenatural? Deixe nos comentários que sua presença é sempre bem-vinda. Durma sempre longe dos fantasmas.